Começar. Então sejam muito bem-vindos ao Giro Sistêmico. Aqui você encontra conteúdos de qualidade que irão te levar a dar um giro de 360 graus na sua vida. Mudar definitivamente as suas relações pessoais, familiares e profissionais. Tá? Eu sou o Marco, terapeuta, especializado na visão sistêmica e nas constelações familiares. Então nós iremos falar sobre a vida profissional, os desafios da vida profissional, sobre empreendedorismo, né, nosso próprio negócio. E nessa noite nós temos uma convidada muito especial, tá? A doutora Leia. Ela trabalha com estética avançada. Ela tem feito um trabalho aí muito importante, né, nessa área de estética. Então eu queria convidar ela, né, para que a gente possa bater um papo, entender um pouquinho, né, como é que a gente pode colocar as questões das constelações familiares, da visão sistêmica, as nossas relações, tá bom? Então eu queria convidar a doutora Leia para participarmos junto conosco aqui, tá? Nessa live. Esperar alguns minutinhos ela entrar, solicitar aqui para que a gente possa começar. Tá? Me chamo Leia Cardoso, eu sou enfermeira, especialista em estética avançada, tá? Tenho 30 e alguns anos, sou mãe, né? E há algum tempo, para dizer mais ou menos, já vai fazer 4 anos, eu saí da enfermagem tradicional, né? Da enfermagem que presta assistência em um hospital, em clínicas privadas, e resolvi entrar nessa carreira do empreendedorismo, de virar autônoma, de ter o meu próprio negócio. E não foi fácil, até que esse ano o Marcos ele entrou assim na minha vida de uma maneira muito inusitada, porque não tinha nada a ver com a terapia, o nosso encontro não tinha nada a ver com a constelação, não tinha nada a ver com o empreendedorismo. E, de repente, a gente começou a conversar e ele eu comecei a contar, né, sobre os meus projetos, sobre como andava a pandemia. A gente se encontrou no meio da pandemia, né, Marco? Praticamente assim. Bem ali no meio. E eu comecei a falar com ele. Falei, olha, eu tô com 2 projetos e eu não sei qual projeto me decidir. Eu não sei para que caminho eu vou. Ele falou, eu tenho uma dica para te dar. Eu não sei se você já ouviu falar. Aí ele começou a contar, né, cases, histórias de pessoas que também tinham dúvidas, assim como eu, que tinha projetos, que estavam indecisa em qual projeto dar, né, naquele momento, principalmente naquele momento da pandemia, dar continuidade, dar mais foco, parar de procrastinar, né, tirar meus sabotadores. Por que me sabotava? Porque ele leu o meu projeto e ele achou muito bom. Ele falou, meu, é muito bom, você tem autoridade para falar disso, por que você não fala? Né? Por que você se esconde? Por que você não fala? Por que você não deixa isso acontecer na sua vida? Se tá dando certo para você, tem que dar certo para outras enfermeiras também. E não adianta você ficar escondendo que, né, da enfermagem, do seu próprio seio da enfermagem ali, sendo que você tem tanto para dizer e talvez seja esse projeto. Mas assim, eu tô te falando que talvez seja. Mas na constelação, eu acho que eu consigo te ajudar melhor a descobrir se é isso mesmo que é melhor para você focar, que é melhor para realmente, neste momento, você gastar toda essa energia e focar de verdade, tirar os sabotadores da sua vida e começar esse projeto maravilhoso. E foi aí que a gente se conheceu. E eu acho que menos de uma semana depois, eu já estava na nossa primeira reunião. Eu não sei se se chama muito bem assim. Sessão, né? Isso. Menos de uma semana, né? A gente já estava conversando. Então, é E assim, importante. até o momento da constelação, gente, eu tinha muitas dúvidas. Ele sabe disso, né? Eu tinha muitos, porque eu estava deixando uma coisa muito estável, que já estava planejada ali na minha cabeça, que já estava andando para me aventurar, digamos assim, um novo horizonte, né? Então, eu tinha muitas dúvidas. Ele falava assim, vamos fazer a constelação. E eu fui abertamente, com todo o meu coração aberto para essa reunião, para esse encontro com ele. E foi o divisor de águas. Bom.
Então é importante, né, a gente começar a entender, né, como é que tudo funciona. Então, quando a gente tem a questão da profissão, tá, tem pessoas que acham que é uma coisa simples, mas não é. Tem todo o condicionamento, tem todo o impulsionamento da família. Então, se você começa a contar a sua história, por que que você foi buscar a enfermagem, por que que você trabalha com isso, e aí, gente, quando ela fala sobre as nossas travas, os nossos sabotadores, são coisas do nosso inconsciente. Então, ninguém se sabota porque quer ou porque... Não, porque nós fomos condicionados dessa forma, né? Então, quando ela começou a trazer tudo isso, né, quando ela começou a trazer esse projeto, essa disponibilidade que ela tem, e isso é importante, né? Ela tinha uma vontade muito grande de disponibilizar, de ajudar outras pessoas que estão começando, isso é muito importante, né? E talvez ela não sabia como, então ela estava muito confusa nessas questões de como que ela fazia, para que lado que ela ia. Então, as constelações familiares, né, elas podem nos ajudar dessa forma. No caso dela, a gente fez uma sessão, apareceu toda uma dinâmica que tinha tudo a ver com a ancestralidade, né, com os condicionamentos que ela teve lá com o pai, com a mãe, né? Então, isso é muito importante. A gente mergulhou dentro disso, né? Então, ela falou algo muito importante. Ela foi com o coração aberto. Então, no momento que ela estava ali, né, naquele desafio, então, de repente, olha só, né? Até parabenizo ela pela coragem, porque tem pessoas que ficam procrastinando, como você falou, com medo. E aí você não, você simplesmente, ah, vamos fazer, vamos, né? E aí de peito aberto e entrou dentro dessas questões, né? Então, foi um trabalho muito bonito, né? E eu quero te parabenizar pela sua coragem. Primeiro, de sair, como você falou, né, da sua zona de conforto que você tinha, a sua profissão estabelecida. É uma profissão que a gente sabe que é reconhecida no mercado, ainda mais hoje, que a gente está passando por toda essa pandemia. Tem muitas pessoas que acham que é só essa forma que você pode ajudar o outro quando você está ali trabalhando nos hospitais, e você trouxe esse novo olhar, né? Então, acho que esse divisor de águas foi na sua vida e para as pessoas que te acompanham também. Eu acho que isso é importante, né? Você está trazendo outro olhar da enfermagem através, né, da sua vivência, através de tudo aquilo que você passou, né? Exatamente. Foi bem isso. E quando a gente fala assim de sabotadores, que é inconsciente, e lá na sessão a gente descobre coisas que está, como ele mesmo disse, na nossa ancestralidade, que a gente nem imagina, né? Coisas que está enraizado e que está dentro da nossa mente e que para mim naquele momento passar para as pessoas como eu cheguei, como eu virei enfermeira esteta, como eu criei meu negócio, como eu fazia para vender meus tratamentos, como isso e aquilo. Eu não sei se eu já posso falar agora, mas era uma coisa que a minha mãe falava que... a minha família era uma família que falava, não, professor, professor não ganha pouco, a gente não pode ir ser professor. Então, eu tinha isso na minha cabeça, eu vou ser professora, não era isso, entendeu? E aí eu fiquei muito tempo nessa de não querer, porque se eu fosse ensinar para as outras pessoas o que eu fiz como enfermeira, para me tornar enfermeira esteta, para me vender meus tratamentos, para que eu pudesse ter a clínica, o consultório, ter todas as parcerias que eu tenho, eu tive que ser uma boa vendedora e para mim ser uma boa, agora eu teria que ser uma boa professora, uma boa mentora, uma boa consultora. E para mim estava entranhado que eu não poderia, que a minha história eu já tinha rompido uma vez, né? Já não estava participando lá do meu meio familiar, porque eu já tinha deixado o hospital. Primeiro eu já tinha deixado o hospital, Sim, né? sim. Então eu já sentia rompida, que eu já não sentia participante, porque a minha mãe, a minha família esperavam uma enfermeira de hospital. Então eu já não me sentia participante do meu meio familiar, né? E aí, mais uma vez, eu sentia que eu estava rompendo com a minha mãe de novo. Mais uma vez. Olha Eu como me interessante. sentia não participante novamente. Porque eu falei, nossa, demorei tanto para ela entender que era bom ser autônomo, que é bom ter o meu negócio. Agora que ela está entendendo melhor, eu agora vou virar, né, aos olhos dela, porque ela vai me enxergar esse trabalho de mentoria como um trabalho de professora. Ela vai falar, acabou na sala de aula. Entendeu? E aí eu me sentia que, de novo, eu estava rompendo com a minha mãe, com a minha família, e eu não era mais pertencente. De novo, eu ia me sentir não pertencente, e aí o Marcos pode explicar melhor como funciona todo esse monstro de não se sentir pertencente à família para nós, né? Indiretamente.
Então, quando a gente fala, né, sobre as constelações, a gente fala sobre as três leis, né, ordens do amor, né, que é o pertencimento, é o equilíbrio que precisa ter, e aí talvez mais para frente a gente fala um pouco sobre isso, né, que talvez na profissão as pessoas não conseguem saber a questão do equilíbrio entre o dar e o receber, e muitas pessoas ficam frustradas por isso, porque não tem o retorno, às vezes a pessoa dá demais e não tem, né, e a hierarquia. Então, o maior desejo de todos nós é participarmos, é sermos, né, pertencemos ao nosso sistema familiar. E no caso dela, ela estava falando do sistema familiar de origem. Então, olha só, quando ela, né, se distanciou da mãe, então tem toda a projeção da mãe, a mãe a vida inteira falando para ela que ela precisava ser enfermeira e tal. E aí, quando ela faz esse movimento, a nossa mente, né, quando a gente vai para a questão da mente, é como isso mesmo, estou rompendo com a minha mãe, eu não estou honrando a minha mãe, tudo aquilo que a minha mãe fez, então, faculdade, toda a dificuldade que ela passou para que eu pudesse me formar como enfermeira, e eu não estou honrando a minha mãe. Eu estou fazendo totalmente o contrário, né? Então, quando a gente trabalha isso, quando a gente, na constelação, a gente enxerga isso, a gente pode reconfigurar isso. Então, olha só, eram projeções da sua mãe. Isso acontece com todos nós. Talvez 99% das pessoas têm isso. A gente vai ter as nossas escolhas, e aí não só profissionais, mas outras escolhas da nossa vida, impulsionados pelo nosso pai e nossa mãe. E aí a gente fala, poxa, Marco, então meu pai e minha mãe queriam mal para mim? Não. Mas talvez, né, eles fizeram o melhor que eles puderam, né? Então talvez a sua mãe, na forma dela pensar, esse era o futuro brilhante que você tinha. Né? Exatamente. Então, em algum momento houve essa força de você dizer e falar, não, peraí, eu posso fazer de forma diferente. Olha só, não é nem melhor nem pior. A profissão, né, de professora, talvez na cabecinha dela, no condicionamento dela, diferente. Mas olha só, você vem fazendo um trabalho totalmente diferente, espetacular, de uma forma contribuindo à vida de muitas pessoas, tá? Então, Eu falo que é como se esse rompimento, né? Na verdade, não é nem um rompimento, né, que eu tive, mas na nossa cabeça é tão rompimento que você acaba, quando as pessoas viam o meu projeto, quando via eu falando, falava, nossa, por que você não leva isso para frente? E eu não sabia explicar, eu não sabia dizer. Não, não sei. Ah, não é a hora. Ah, eu tô bem com meus atendimentos. Ah, mas eu tô vivendo minha vida. Ah, mas Leia, outras pessoas precisam saber como é que acontece, como é que é uma venda de um... Como é que você consegue ter essa clientela? Como é que você consegue fazer isso? Como é que você conseguiu chegar como enfermeira esteta onde você chegou? Por que você não fala, ah, eu vou falar, uma hora eu falo, agora eu tô vivendo o meu, eu quero o meu. Então, assim, não é que faz conscientemente, não é isso. É aquela coisa que o projeto fica guardado, né? Aquele sonho fica guardado por anos, anos, e você não consegue fazer inconsciente. Era o que eu me sentia. E a gente vive frustrado, né, Marcos? Viver verdadeiramente não é feliz. não, porque você não vive a sua própria vida, você vive em função daquela projeção que pai e mãe têm em você. Então isso é muito importante. Quando você mergulha, então, acho que essa é a grande sacada da constelação familiar, ela te traz uma clareza. Então, olha só, quando você fala assim, olha, eu procrastinava, eu inventava um monte de desculpas, entre aspas, tá? Na verdade, você não sabia a causa disso. Então, quando a gente abre a constelação, a gente mergulha no sistema familiar, aparece. Essa dinâmica foi revelada para você. Tem pessoas que acham, ah, mas a constelação... Não. E aí você vê e você consegue enxergar que a causa era por amor. Como o Bert Helling, né, o criador das constelações familiares, vão dizer que é um amor cego. Então você tinha um amor cego pelo sistema familiar. No momento que você olha, que você é apresentado essa dinâmica inconsciente, você tem a clareza, você tem a luz. Você começa a colocar a luz naquilo, né? E a verdade liberta. Ver é ser livre. Então, olha só, no momento que você tem essa clareza, você fala, opa, peraí, eu sei o porquê que eu não estava conseguindo antes. Porque tinha a projeção do meu pai e da minha mãe. E aí, né, a gente não faz um rompimento. Tem pessoa que fala, né, às vezes as pessoas usam isso. O que a gente faz? A gente faz uma reconfiguração. Então, o que você faz? Você olha para trás, né, papai, para a mãe, tá? Aqui uma metáfora, tá, gente? Então, não é fisicamente. Então, você olha para o seu pai, para sua mãe e diz, olha, essas projeções são suas, pai. Então, eu tomo a força e vou viver a minha própria vida. E olha só, e quando os pais enxergam isso,
O sucesso dos filhos, o seu sucesso hoje, pelo seu trabalho brilhante que você está fazendo, eu tenho certeza absoluta que a sua mãe, ela está super orgulhosa. E ela achava, poxa, mas como que eu não via isso? Porque estava preso a um condicionamento mental que todos nós temos. Então a gente sai da questão mental, vai para a questão sistêmica, traz essa clareza e olha só, você tem essa força, esse impulsionamento para viver a sua própria vida e não só isso, contribuir com a vida das pessoas. Olha que lindo isso. Dos outros, né? Que é aquilo que verdadeiramente é o sentido da enfermagem, né? Eu não deixei em nenhum momento Não. de ser enfermeira, porque eu não sou mais enfermeira assistencial, porque eu não sou a enfermeira que na época da minha mãe falava muito que era um sonho, né? A enfermeira padrão, né? Que não era... eu não sou a enfermeira padrão, eu tô fora dos padrões. Tô fora dos padrões, mas e hoje, engraçado, que hoje eu me sinto bem mais pertencente do que quando eu fingia pertencimento. Acredita? Hoje eu me sinto muito mais, eu sou muito mais aberta para falar. Hoje as coisas dão muito mais certo, o universo está conspirando tudo a favor, do que quando eu vivia ali, como eu mesmo já falei, tem gente que me segue aqui, quando eu trabalhava em hospital, eu pesava 30 quilos a mais do meu corpo. Né? Eu pesava 30 quilos a mais do meu corpo trabalhando no hospital. Eu não era feliz ali. Eu era feliz sendo enfermeira, mas eu não queria estar presa, condicionada àquilo ali. Meu sonho sempre foi ter o meu negócio, sempre foi ter o meu nome, falar, olha, eu trabalho para mim, eu tinha ideias. Até hoje, quem me conhece sabe, eu tenho ideias. Quando eu fiz especialização a última agora, que foi enfermagem estética, eu criei na sala de aula um Emagrece Negas. Eu falava, gente, a gente vai ter uma clínica, porque eu sonhava com tudo. Eu falei, é um grupo de umas 8, 9 amigas que a gente se unia para fazer, para passar o tempo, que a gente passava o final de semana juntas, né? O final de semana estudando. E a gente passava o final de semana juntas e eu já tinha tantas ideias na minha cabeça que eu montava. Eu falei, olha, vamos montar Emagrece Negas, porque como eu sou baiana, eu tinha um negócio chamado minha nega, vem cá minha nega, minha neguinha, e elas me chamavam assim também. E aí a gente criou o Emagrece Negas, né? E aí eu já falava, fulana vai ser da área tal, fulana vai trabalhar com harmonização, a outra vai trabalhar no financeiro. Eu vou vender, eu vou trabalhar na avaliação, vou vender, vou chamar todo mundo para comprar nossos tratamentos, Aí a gente ficava viajando, sabe? Falando, então, quer dizer, eu tinha todo esse sonho escondido que se materializava até nas brincadeiras com as minhas amigas, com as minhas colegas de profissão, porque eu falava, no hospital era a mesma coisa, eu falava, eu vou ter um hospital e vocês vão ter a liberdade de fazer isso e a gente vai trabalhar desse jeito, os nossos pacientes vão fazer isso. Eu vivia criando no meu imaginário o meu local de trabalho onde que eu fosse a dona e não fosse lá a enfermeira padrão, né, que foi estabelecido para mim ser, né? E eu acho que mais importante do que isso também, Marcos, eu não sei se tem uma relação e você que vai poder falar mais assim pra gente, mas na minha cabeça também não é só o fator familiar, mas o fator das outras pessoas, porque até os próprios enfermeiros, quando eu falava que eu ia empreender, falava, não vai dar certo. Entendeu? Pesava contra muito a minha decisão. Sim, porque, como você falou, né, foi estabelecido. Então, só para entender como funciona, né, nós temos 3 consciências. Eu tenho minha consciência individual, familiar e coletiva. Então, quando olha só, a sua consciência individual dizia assim, você precisa ter seu próprio negócio, você tem força para isso. Sua consciência familiar dizia que você precisava de ter lá um emprego para que você pudesse ter a segurança. E a coletiva é isso que você está falando. Então, olha só, para as pessoas que vivem nesse mundo, você precisa exercer aquele padrão que foi estabelecido pela sociedade. E aí, quando você começa a ter ferramentas para trabalhar dentro de você, você vai lá para a consciência individual. Você não deixa as outras consciências de lado. Então, como você falou, em nenhum momento você deixou de ser enfermeira. Isso está no seu lastro, entende? Então, isso que tem força. Muitas pessoas acham o seguinte, eu estou fazendo uma carreira, então eu tenho que largar minha carreira, deixar aquilo para trás e fazer outra coisa. Não, você precisa fazer alguma coisa dentro do seu lastro. O que é seu lastro? Aquilo que você faz de melhor. Então, em nenhum momento você deixou de ser enfermeira. O que você deixou de ser?
você queria ser, talvez um padrão lá da consciência coletiva, que as pessoas colocavam, que você tinha que estar lá do hospital, e aí o seu próprio corpo já sinalizava que alguma coisa, né, não estava bem com você, você deixou, né, essa consciência familiar e foi para a sua individual. Só que você honrou essas três, entende? Então, por isso que existe tanta força em você. Por isso que hoje você está posicionada. Por quê? Primeiro, você não está tentando ser, você é. Que é uma das dificuldades que as pessoas têm. Ah, eu quero ser advogado, tá? Então eu sempre falo essa história, eu conto pro pessoal. Meu pai, a minha mãe queria que eu fosse advogado. Eu nunca serei advogado. Imagine, eu sempre, quando eu começo a pensar na minha história, isso aqui é importante, tá? Para as pessoas que estão nos assistindo. Quando eu começo a pensar na minha história, do meu lastro, eu sempre gostei de pessoas. Eu sempre tive paciência de ouvir as pessoas. Eu sempre procurei alguma forma de tentar ajudar as pessoas. Então, olha só, tá no meu lastro. Eu também, na minha história profissional, em algum momento, desviei para um lado para o outro, tentei fazer outras coisas, tentei empreender de outra forma e não consegui. Quando eu encontrei a constelação familiar, meu coração vibrou, né, que brilha nos olhos, eu falei, é isso aqui que eu quero. É uma ferramenta hoje, né, completa, que ela ajuda a gente, que ela sai do comportamento, né? Então, eu tenho meus atendimentos terapêuticos individuais, mas a partir do momento que eu comecei a estudar a constelação, eu aplico todo o embasamento da constelação familiar na vida dos meus clientes. E aí, tem algumas pessoas que falam, poxa, mas isso é uma característica minha. Então, os meus clientes não ficam muito tempo comigo. Por quê? Porque a gente vai direto ao ponto, entende? Eu mergulho e aí eu tô ali, né? E eu lembro que quando a gente trabalhou isso, né? Quando a gente fala dessa forma tranquila, parece que foi fácil você chegar até aí. Então, conta um pouquinho da trajetória pós a constelação. Quando você viu tudo aquilo, o que que você fez? Com todas aquelas informações que você tinha ali, né? Desse sistema, dessa reconfiguração. Como é que foi? Foi assustador, você sabe, foi assustador para mim, né, de encontro né, a toda aquela configuração, né, e senti que eu não estava nem honrando, né, nenhum dos dois lados, eu não estava honrando, e ao mesmo tempo, eu não, o projeto que estava tão guardado era verdadeiramente o projeto que era o projeto da minha vida, né? Que era o projeto o projeto que configurava toda a minha história, que ia realmente arrumar, organizar tudo aquilo que estava tão desorganizado. E hoje, Marcos, como eu trabalhando com mentoria, eu vejo tantas pessoas que, assim como eu estava há quase um ano atrás, presa ao padrão, presa a isso. E, tipo assim, tá com um projetinho ali de começar uma clínica, um consultório, de abrir um home care, de começar a ser autônoma, trabalhar para ela, e que não consegue fazer, que fica na desculpa, é porque eu tenho uma carteira assinada, é porque eu tenho um salário, mas que a gente vê no fundo, que é por conta dos padrões, dos pertencimentos, da forma errada que tá vindo aquilo, sabe? Que parece que ele eu trabalho no âmbito hospitalar, eu sou enfermeira do hospital tal, como é que eu vou dizer para as minhas amigas que agora eu vou largar tudo para vender um curso? Para montar um consultório que eu ainda não tenho cliente? Entendeu? E aí eu vejo hoje nas outras pessoas, quer dizer, me ajudou hoje a perceber no outro. Então eu vivo falando na mentoria essa questão da constelação familiar e como ela ajuda a entender, e cito vários exemplos, e dou o meu também, de falar, olha, eu também procrastinava, eu também não conseguia romper com isso, eu também não conseguia começar o meu projeto, que tanto está me fazendo feliz hoje, porque eu sabia que eu tinha que me pertencer àquele grupo, entendeu? Como eu falei, quantas vezes, por ser enfermeira e agora biomédica, muitas das vezes eu me apresentava como biomédica, estudante de biomedicina, porque eu falava, então, não vou falar que eu sou enfermeira porque eu tenho uma clínica, a pessoa vai falar, mas enfermeira tem clínica, eu devo ficar explicando, não sei o quê, e aquela coisa toda. Então eu ficava até me escondendo daquilo que verdadeiramente fazia meu coração bater, que é o que eu gosto, que eu gosto de ser, entendeu? Por conta desses padrões. E hoje eu vejo nas minhas mentoradas assim, exatamente assim, presas aos padrões, presa à questão da enfermagem, se a enfermagem é assistencial,
perdem muito tempo para tomar a decisão de abrir o seu negócio. E quando abrem o seu negócio, não sabe precificar, tem medo de cobrar, né? Eu trabalho hoje falando sobre vendas, sobre precificação, sobre venda, sobre a importância de você vender, porque nenhuma empresa se mantém que não esteja vendendo. E eu falo isso para ela, olha, eu trabalhei na avaliação de clínicas, de grandes clínicas aqui em São Paulo, funciona assim, a venda tem que acontecer, porque essas clínicas se mantêm com a venda. Essas pessoas entregam os trabalhos delas de graça, porque elas não sabem. E eu falo, gente, procure a constelação familiar para vocês entenderem o dar e o receber. Quando você entender a importância do dar e receber, vocês não vão ter mais medo de precificar, de cobrar, porque você está entregando o seu serviço para a pessoa se sente honrada em devolver para você. E que eu entendi muito com você isso. Explica um pouquinho aí pra gente. E o porquê, né? Porque existe um estereótipo, né? Existe um estigma por trás de tudo isso. Então, olha só, a gente pensa assim, quando você vai, né? Na minha área também acontece muito isso, tá? Então, quando você vai ajudar as pessoas, então eu escolhi uma profissão de ajudador, como enfermeira, ajudador, você está disposto. Como é que eu vou cobrar para ajudar? Mas para isso precisa ter ordem. Eu preciso equilibrar a relação. Se eu dou demais, o que vai acontecer? A outra pessoa se afasta, o trabalho se afasta, eu não sou valorizado no meu trabalho, eu não sou visto. Então, sei lá, eu trabalho, estou sempre à disposição do hospital, e aí, por exemplo, tem um cargo de chefia de gerente, eles contratam uma outra pessoa para colocar no lugar. Por quê? Porque você não está sabendo se valorizar. Eu preciso dar, mas eu preciso receber. Dentro da profissão de ajuda, tem isso. Bert Helling diz que a profissão de ajuda é a profissão mais perigosa do mundo. Por causa disso, porque as pessoas querem o quê? Por exemplo, o reconhecimento, tá? Então, olha só, as pessoas acham que o reconhecimento paga as contas, não precisa. Quando você está lá e você salva a vida de um paciente, que a enfermagem faz isso, eu sei que faz isso, o reconhecimento, as pessoas têm outra moeda de troca que não é o dinheiro. Só que no mundo físico que nós temos aqui, eu preciso do dinheiro. Na minha profissão também tem isso. As pessoas, poxa, mas eu vou ajudar, eu vou atender. Como é que eu vou cobrar? Você precisa cobrar. Porque senão, não equilibra essa troca, né? Você não tem esse equilíbrio entre dar e receber. E precisa, a nossa vida, em todo momento, a gente vende, né? Então, a gente precisa ter isso, que tem o estereótipo disso, né? Você está mas você está cobrando. Não, você está equilibrando. E aí eu preciso entender, quanto mais eu dou, menos as pessoas valorizam, tá? A precificação é uma coisa muito importante. E a gente pode fazer na constelação, como a gente trabalhou dentro do seu sistema, e é importante ressaltar também, a gente pode fazer um diagnóstico sistêmico. Não é uma constelação. O que eu faço? Eu pego o seu negócio e a gente faz um diagnóstico, coloca ali os representantes, então eu posso colocar um representante para você, para o seu produto, para o preço. O cliente, né? Para o cliente, sabe, para a sua audiência, para ver como que eles estão te enxergando. Talvez a gente faz ali alguns ajustes, tá? Isso a gente usa hoje como antecipação de futuro. Então, antes de eu entrar, antes de eu abrir uma empresa, eu posso fazer tudo isso, esse diagnóstico, para que eu possa precificar, saber o meu produto, todas essas formas, antes de, né, abrir efetivamente, né? Mas é um trabalho, precisa ter coragem para isso, né? Tá. E eu... Exatamente. Precisa ter coragem para fazer a constelação familiar no âmbito profissional e muito. Principalmente porque, assim, quando a gente está lá no hospital, a gente atende diretamente o paciente, né? Trata ele, ele vai embora e deixa ali pra gente uma florzinha, um chocolatinho, uma gratidão, uma foto do nosso lado. E a gente sente que isso é o suficiente porque o dono do hospital, a rede que vai lá e deposita o nosso salário. Então, na nossa cabeça, o paciente ele não paga. E quando você constrói o seu negócio, você pensa a mesma coisa. Ah, esse aqui é meu paciente, que eu já falo direto na minha consultoria, esquece paciente, é cliente, esquece. Ele Exato. Não é mais seu paciente, ele é seu cliente. Muda tudo. Muda toda. Porque você já tem que, né? Isso você me ensinou, já mudar a configuração na sua cabeça. Não existe mais paciente. É cliente. Cliente tem que pagar. Não existe mais aquela terceira pessoa pagante no seu salário. E é esse cliente que tem que manter o equilíbrio financeiro do seu negócio.
E as pessoas não entendem isso. Você vê muitos pequenos empreendedores, principalmente da área nossa, da saúde, de tratamento de pessoas, que estão endividadas ou que continuam trabalhando no hospital para pagar as contas do consultório, para pagar as contas da clínica, porque não entende, continua com a visão paciente, funcionário do hospital. Só que você não é mais funcionário do hospital e aquele que está na sua frente sendo cuidado por você não é mais seu paciente, é o seu cliente, é o seu patrão, é quem paga a sua conta. E o Marcos também falou uma vez para mim, que ficou muito gravado isso na minha cabeça, que ele falou, quando o seu trabalho é bonito, é digno, ele vai se sentir na obrigação de devolver. Não foi? Você falou isso para mim? Ele faz isso. Então, e não só isso, ele sente na obrigação, o seu cliente sente na obrigação, e ele sente, ó, uma dignidade, entende? Isso acontece com todo mundo. Quando você vai no restaurante, você é bem atendido, você paga com gosto, entende? Então, Você olha dá só, caixinha, né, pro garçom. talvez, o que eu preciso fazer? Entende? As pessoas têm dificuldade com isso. Então, quanto mais, né, e aqui é uma lei sistêmica também, que as pessoas precisam entender quanto isso, tá? Então, vocês estão focados só no dinheiro. Não, não é isso. O dinheiro é uma consequência. Então, olha só, como é que eu organizo isso? Quanto mais eu contribuo com a vida do meu cliente, quanto mais eu contribuo com a vida do meu cliente, o que vai acontecer? Ele vai retribuir. Para que ele retribui? Para que eu possa ficar na relação. E aí o dinheiro é a consequência. Eu não estou focado no cliente, no dinheiro dos meus clientes. Eu estou focado na transformação dos meus clientes. Então hoje eu falo muito sobre isso, tá? Eu tenho o meu preço, claro que a gente conversa, a gente negocia, tudo é negociado. Só que quando o cliente paga, ele se sente honrado com isso. E ele sabe que eu estou presente na relação. Então é uma moeda de troca. E quanto mais, né, ele retribui com o dinheiro, o que eu faço? Eu contribuo com a vida dele. Então, por exemplo, eu, tá? No meu caso, os meus clientes ficam um pouco tempo comigo. Eu não tenho cliente de 2, 3. Tem pessoas que falam assim, eu tô na terapia há 20 anos. Eu falo, gente, tem alguma coisa, né, de errado. Então, Você falou isso pra mim. tem, entende? Então, Você meus falou isso clientes pra mim. ficam pouco tempo. Por quê? Eu preciso fazer a coisa girar. Eu contribuo, contribuo. E aí, às vezes até um pouco, né? Tem pessoas que não aguentam isso, né? Então, e aí eu lembro que depois da constelação, eu conto pro pessoal, o que que aconteceu? Como é que você ficou depois que a gente aprofundou nisso e veio toda essa clareza de uma vez só? Que eu lembro que foi a coisa veio ali para você. E como é que você ficou física? Pode contar tudo o que aconteceu? Pode, pode. É que eu tava com bruxismo na pandemia, né? Na pandemia eu tava vindo com bruxismo já. E no dia que a gente fez, no outro dia eu amanheci travada. Né? Eu travei minha mandíbula e a minha mãe inchou todas as duas pernas dela, todas as duas, ficaram bem inchadas. E o Marcos viu uma postagem minha numa clínica de uma amiga minha em Sorocaba, porque ela faz ozônio, uma biomédica amiga, que foi me atender, fazer o Botox, né, para destravar, para melhorar o meu travamento e tudo mais. E o Marcos entrou em contato comigo e falou assim, Leia, tá tudo bem? Aí eu falei, Marcos, olha, depois que eu falei com você, eu entrei numa tristeza, num choro e pensando naquilo tudo. E eu dormi. E quando eu acordei travada. E aí a gente começou a conversar. E aí quando eu contei da minha mãe também, ele falou, lembra que eu te falei que isso poderia acontecer? Eu falei, tá, mas eu não imaginei que fosse desta forma que tá acontecendo, né? Então, primeiro do que eu fiquei assim, foi que ele falou na constelação que a minha mãe ia sentir, né? Isso, ia sentir que eu tava devolvendo isso para ela, que não era meu, e que eu ia sentir isso, e que eu ia sentir em mim também algumas coisas que eu acabei sentindo, mas que foi 3 dias depois foi a sensação mais libertadora. E hoje eu já me senti uma mulher corajosa. Hoje eu me sinto uma mulher totalmente desprendida, totalmente, sabe, assim, entregue para esse projeto, totalmente. Não tenho vergonha de falar que eu sou mentora, que eu sou consultora, que eu vendo minha mentoria, que eu trabalho com isso, que eu ajudo pessoas e que eu faço isso. E que, né, mais uma vez, não troquei de profissão dessa vez, eu continuo atendendo na clínica, atendendo, tendo meus procedimentos, meus tratamentos, e que, paralelo a isso, eu faço a mentoria e não tô mais com aquele sentimento de
perca, como eu fiquei da primeira vez, quando eu deixei a enfermagem lá do hospital e tudo, e fui pra estética. Eu fiquei num sofrimento muito... E aí eu falei, meu Deus, por que a constelação não entrou na minha vida naquela época? Né? Eu teria chegado muito mais longe. Sim. Eu teria feito muito mais rápido. Então foi Mas isso. Foi como se você tivesse tirado aquela bola, sabe? Dos filmes de preso, sabe assim? Foi é, como se você tivesse tirado de mim uhum. aquilo e hoje eu tô totalmente solta. Solta e solta para falar e solta para dizer. Você lembra que eu falei que eu travava em dizer, que eu travava em abrir um vídeo? Era ou não era? Eu falava, Marcos, eu travo, eu não consigo falar. Não sai, a minha voz não sai. Como é que eu vou falar para essas pessoas se a minha voz não sai, sai trêmula? Poxa, na avaliação, dentro do consultório, dentro da clínica, eu falo super bem, eu vendo pra caramba. E você fala, pois é, você faz tudo isso porque você não tá fazendo aqui. Porque eu tava cheia de amarrações, cheia de medo e inconscientemente jogando toda a negatividade, que não ia dar certo. E não dava certo, né, Marcos? Se eu tava pensando tão negativamente, não ia dar certo mesmo. O vídeo ficava ruim, o projeto tava lá, que você mesmo viu, quantos cadernos anotados, que tudo isso que eu falo para as mentoradas hoje estavam em cadernos que ele mesmo viu em cima da minha mesa, anotados, anotações feitas de anos de avaliação dentro da clínica, e que eu não falava, e que eu tinha vergonha de dizer. Por quê? Porque você estava preso a um condicionamento mental que não era seu, entendeu? Então é isso. Então, no momento que que a gente fala tudo isso, né? Quando você fala essa sensação que eu tinha, a boca travou, sim, porque você precisava falar, você precisava expressar. A sua mãe também trouxe, né, todas as cargas que ela tinha projetado em você, ela trouxe para ela. Na verdade, você devolveu, né? Você fez esse movimento contrário de devolver para ela. Então, nesse momento, você é livre para ser quem você realmente é. Então, quando a gente fala sobre isso, são os emaranhamentos. Quando a gente fala, a gente tem um termo técnico para falar das constelações, né? Os emaranhamentos são isso. Essas travas inconscientes que eu não consigo. Eu vou abrir o vídeo, eu não consigo falar, eu não consigo me expressar. Por que que ela tem? Porque lá eu estou dentro da minha zona de conforto. Aquilo que tem. Por isso que você tem essa disponibilidade. Você se travou. Então, é esse, né, sair fora da casinha, pensar de uma forma diferente. Tudo tem um preço. Mas você pagou o preço e você está aí hoje, né? As coisas estão crescendo, você está evoluindo na sua vida, no seu projeto. Você hoje tem ferramentas, isso é muito importante, né? Para ajudar as pessoas que você enxerga de uma forma diferente. Não melhor nem pior que as pessoas, diferente. Porque você já trilhou isso. Então eu falo isso muito para os meus clientes. Eu falo, gente, eu já trilhei o caminho. Então quando a pessoa fala para mim, cara, tem uma dificuldade com meu pai, eu sei, eu já passei por isso. Então, vem comigo, né? Eu consigo te, né, conduzir por esse caminho de mudança e mudanças definitivas. E olha só, você teve uma mudança definitiva na sua vida profissional. Foi uma mudança definitiva. Quando a gente fala E virou uma cadeia de ajudas, né? Hoje eu ajudo outras pessoas. exatamente, quando a gente fala de mudança definitiva, as pessoas falam, ah, mas não, é realmente isso, né? Porque você está contribuindo com a vida de muitas pessoas. E isso é importante no meu trabalho, eu fico até, né, feliz por isso, porque eu tenho essa preocupação pós-constelação. Então, né, até falei em alguns vídeos aqui, talvez, né, tem algumas pessoas aqui. Eu não constelo assim, não. A gente, né, como foi com você. A gente teve uma entrevista inicial, eu entendi que o momento que você estava, Quando eu constelei. passei por aquilo pós, foi o que eu falei. Você entrou em contato comigo, né? Isso, Você falou, Léo, o que está acontecendo? sim, Tá acontecendo alguma coisa? Eu te vi que você não está bem. O que está acontecendo? sim, E porque é uma responsabilidade, né? Então, olha só, mexi com a seus, gente né? ficou 2 horas, né, conversando. 2 horas. Eu vim de Entramos, Sorocaba até a porta de casa falando com você. sim, e aí você foi vendo, né? O que estava te prendendo tudo aquilo. E as coisas aconteceram, entende? Então, é difícil a vida de empreendedor? É, não é fácil. Nós temos desafios todos os dias, mas olha só, você falou para mim, eu tenho uma força, eu tenho uma disponibilidade. De onde vem essa força? Primeiro, interna, porque você está fazendo aquilo que você está fazendo. Segundo, da sua ancestralidade. A força que nos impulsiona para a vida profissional é do meu pai e da minha mãe. Eu tenho meu pai e minha mãe aqui dentro do meu coração, então eu estou inteiro. Eu tenho, né, força para enfrentar os meus desafios, aquilo que a gente precisa fazer, e a vida vai indo, né? Então, queria te E tem que ter um equilíbrio, né, que você fala, porque na minha vida estava desequilibrado, né? O agradecer. lado materno estava mais do que Exatamente. estava neutralizando o lado do meu pai
E por isso as coisas estavam muito travadas na minha vida. E engraçado também, assim, que acontece hoje em dia, que eu vejo nesse universo aí, que hoje eu tô conversando mais, já conversava e hoje eu converso mais pelas mentoradas que tá. Que as pessoas estão com muito mais um problema familiar que está impactando no negócio dela, tá? Existem pessoas que falam pra mim, ai, olha, não dá certo pra mim. Bem que minha mãe falou, nada dá certo pra mim. Eu falo, então, você tá precisando, então, primeiro, tratar esse negócio que você tá falando que a sua mãe disse pra você que nada ia dar certo. Então, primeiro você tem que tratar isso. Porque se você fica o tempo inteiro num projeto que tá começando, falando que não vai dar certo, a tendência é que ele não dê certo mesmo. E sozinha, infelizmente... E eu vou falar agora por experiência própria. Muitas vezes eu tentei me tratar sozinha. Muitas vezes eu achei que terapia não valia a pena. Que eu ia resolver do meu jeito. Que eu ia fazer as coisas da minha forma. E a gente vê que a gente não consegue fazer sozinho, infelizmente. E terapia, gente, e cuidado, e fazer um tratamento para o seu negócio. Hoje em dia, o Marco atende outras pessoas. Grandes empresários fazem isso dentro, entendeu? Para entender a relação com os funcionários, para entender a relação com o dinheiro que aquele negócio prospera ou não está prosperando, entendeu? Então, para entender tudo que estava acontecendo, porque assim como eu, que quando estava começando ali no novo projeto, achei que não ia dar certo e que não sabia o dinamismo daquilo, eu não sabia nem o primeiro passo, né, Marcos? Eu falava, eu não sei nem o primeiro passo para dar. Sim, mas olha só, né? O primeiro passo que teve foi a coragem, entendeu? A disponibilidade para isso, né? Então, nosso tempo está acabando, tá? Agradecer demais por essa live aqui, tá? Eu queria que você deixasse aí uma frase aí para as pessoas que estão nos assistindo aí, né? Alguma frase importante aí que você queira falar. Eu acho... eu primeiro queria agradecer de novo ao seu trabalho, a tudo que você fez. Gratidão. Conte sempre comigo. A gente está aí nessa correria da vida, mas a gente está aí para se ajudar. E Bom, gratidão por tudo que você fez por mim, pelo meu negócio, né? O start do meu negócio, do empreendedora, eu já tinha o Eu Consumo Estética, e você falou, você tem que falar do Eu Consumo Estética agora para enfermeiros. O Empreendedora nasceu, né, de uma sessão de constelação familiar, né, de você falar, esse projeto vai longe, esse projeto tem muito de você, esse projeto tem muita raiz. E o que eu queria deixar de mensagem agora para todo mundo que está aqui, gente, é que assim, seja onde for, seja nas suas relações familiares, seja na relação de trabalho, aí agora você que é enfermeira, que trabalha numa consultório, numa clínica, num hospital, ou seja para você que tem seu negócio, mas que está se sentindo sem saída, que não está feliz, que não está contente, que não sente que tem aquele desprazer para ir trabalhar, porque o trabalho tem que ser gostoso, você tem que gostar de trabalhar, tem que gostar da sua profissão, e não está sentindo assim, busque ajuda, e a constelação familiar pode fazer você entender todos os âmbitos, tudo isso que está acontecendo ao seu redor, e que te proporciona aí um dia melhor, e que você vai voltar a trabalhar contenta, com vontade, com o coração mais cheio de vontade mesmo de trabalhar. Então, procure ajuda, procure a constelação familiar, porque ela não é só para a família, não. É também para nós que está empreendendo ou que está trabalhando aí nos hospitais, para nós enfermeiros, que a gente precisa ter essa ajuda, essa pessoa sempre do nosso lado aí, fazendo esse trabalho incrível que o Marcos faz. Eu super, super indico, ele sabe disso. A doutora Rosângela, que a gente tem uma parceria, tá com ele, todos os meus amigos aí que eu, né, a doutora Fernanda, veterinária. Ele trabalha com dentista, comigo, enfermeira, com veterinário, ele trabalha com um monte de gente que empreende e ele está sempre aí ajudando essas pessoas a estar trazendo sucesso profissional, que é o que todos nós estamos buscando. E se o seu sucesso não está vindo, pode estar preso a alguma coisa que é dentro dessa constelação familiar, que você vai saber o que é. E é isso. Aí. Muito obrigado, um beijo, tá bom? Beijo. Gratidão por nos acompanhar e estou à disposição para o que eu puder ajudar, para contribuir na vida de todos vocês, tá bom? Muito obrigado. Também. Até a próxima. Tchau, tchau, Marcos. Tchau.